Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, esse poderoso guerreiro Davi. Essa mensagem que envolve a vida de Davi, Umbanda pregou também outras mensagens, e Davi está diretamente ligado com o sétimo selo. Veja, ele foi o 8º filho de Jessé, posicionado corretamente como rei. Veja, a mesma coisa com Jesus Cristo, na pedra de coroa, porque ali está o leão da tribo de Judá, e quando ele desce do céu em Apocalipse 10, ele vem rugindo como leão. Essa foi a grande revelação do sétimo selo. Veja, por isso que o principado está sobre seus ombros, e aparece então um pilar de fogo no ombro do profeta, porque atrás daquela pele humana estava o legítimo leão da tribo de Judá. E tudo foi pendurado nessa pessoa, Jesus Cristo. Ali estão todas as amarras, toda a sabedoria, todos os tipos, tudo está diretamente ligado a Jesus Cristo. Então, o sétimo selo, a descida, veja, do leão da tribo de Judá, em Apocalipse 10, e quando ele desce, ele brama como leão. Veja, porque agora ele vem para reinar. Mas primeiro, o reino de Deus deve estar em mim e em ti. Porque primeiro, ele redime o homem. Logo depois, ele redime o lugar onde esse homem vai habitar. E todos nós sabemos que nós estamos indo diretamente para o milênio. Veja, o reino de Deus está agora mesmo estabelecido dentro da nação celestial, veja, do povo eleito, veja, da Jerusalém celestial, porque a igreja do Deus vivo recebe o nome da cidade, a Nova Jerusalém. E ali ele é rei, ele é o leão da tribo de Judá. Veja, e nós já temos visto a luz da cidade, o pilar de fogo, que foi fotografado na cabeça do profeta. Aquela é a luz do novo mundo, isso é algo maravilhoso. Então, quando Jessé unge a Davi, naturalmente que ele não foi reinar sobre Israel. A primeira fase do ministério de Davi foi reinar sobre os gentios que o seguiram enquanto ele era perseguido pelo seu próprio povo, se juntaram a ele. Veja, os gentios, porque veja, Jesus Cristo, ele já está coroado por sua igreja. Ele já reina em nosso coração. Por isso a oração do Pai Nosso, quando Jesus disse para que nós orássemos: Pai Nosso, que estás nos céus, venha a nós o teu reino. E em Lucas 17, Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele viria de forma invisível, estaria em nosso meio, mas ele seria rei apenas para um povo, porque ele tinha que tomar os seus direitos de redenção, se apoderar do título de propriedade e descer à terra para reclamar seus direitos e chamar sua rainha para se pôr ao seu lado, porque a rainha é a única que captará o mistério, os mistérios escondidos de sua palavra. É a única que captará as 7 vozes, os 7 trovões de Apocalipse 10. Porque ela é a única que recebe a fé para o arrebatamento. Veja, a exemplo de Esther, a rainha Esther. Veja, ali está representando uma coisa maravilhosa para essa hora. Lá estava o 7º eunuco, que a preparou, que a vestiu, e ela foi a única que se vestiu com a roupagem que o rei amava, que o rei gostava, porque o 7º eunuco a vestiu da forma que agradasse ao rei. Por isso que quando ela se apresentou na presença do rei, o rei lhe estendeu o cetro, um tipo da verdadeira igreja, que agora ela é vestida, veja, por esse 7º eunuco, veja, a exemplo de Eliezer, que vestiu Rebeca para encontrar Isaac. São mistérios dentro da Bíblia. Então, a primeira fase, veja, desse reinado, veja, ele é um reinado no meio do povo gentil, veja, ele é perseguido pelos seus, como Davi foi perseguido, e ele é traído por aquele que comeu o pão com ele, virou o calcanhar contra ele. Veja, e ele possuía. Veja, Deus estava cumprindo sua vontade, porque o mistério de Cristo estava representado nele. Veja,
ele foi ungido por Samuel, ele sabia quem ele era, ele sabia que era eleito, ele foi posicionado corretamente de acordo com a profecia. Agora, veja, em Davi nós podemos ver o estabelecimento do reino de Deus. Como é que Deus está operando dentro da verdadeira igreja e exercendo o seu reinado? Porque foi o que Deus fez dentro de Davi. Davi fez exatamente, ele cumpriu exatamente toda a vontade de Deus. Veja, e o Espírito era rei dentro de Davi, porque Davi não fazia sua própria vontade, Davi seguia a vontade daquele que o dirigia. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus poderia ter dito dele: esse é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. No instante em que Jessé ungiu Davi, veja, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, deixou Saul e se apoderou de Davi. Quando Jessé derramou azeite na cabeça de Davi, veja, aquilo foi a chave para destravar, para soltar tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro dele desde antes da fundação do mundo. Estava trancado, porém Jessé abriu os portais da eternidade e Deus passa agora a trazer o mistério de Cristo através da vida de Davi. Agora, o reino messiânico, ele está entre nós e em nós. E nós não pertencemos a nenhuma organização, nós não seremos controlados por nenhum grupo, por nenhuma mente política, por nenhum pastor que quer governar sobre seus irmãos e gerar influência e ter poder para dizer o que nós temos que fazer ou não fazer, ou excluir ou aceitar e assim por diante. O reinado em nosso coração é o reino de Deus. Nós pertencemos a um reino. Nós não somos um grupo, nós não somos uma denominação, nós somos um povo eleito, nós somos uma geração santa, uma nação santa. Veja, vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Não somos controlados pelo presidente ou por quem quer que seja. Somos controlados pelo Espírito Santo. E esse reino está entre nós. E a pedra de coroa já foi colocada em seu lugar. Veja. Agora, uma Moana pregou uma importante mensagem intitulada As 5 Identificações da Verdadeira Igreja. Número 5 é algo muito importante. Representa a graça, está representando o quintuplo de Efésios e representa muita coisa dentro da Bíblia. Então ele fez 5 perguntas importantes para identificar esse reino, que também é chamado de igreja, que também é chamado de o corpo de Cristo, a árvore noiva, o tabernáculo do Deus vivente e tantas coisas mais. Veja, esse reino, ele é identificado primeiro. Veja, o que é esse reino ou o que é essa igreja? Veja, primeiro, essa igreja são os chamados para fora. São aqueles que são liderados pelo anjo forte que liderou Josué logo depois da entrada em Canaã. Veja, essa é a nossa liderança. Segundo, quem instituiu essa igreja? Quem instituiu esse reino? Jesus Cristo em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja para reinar, para estabelecer seu trono no coração do homem. Qual é a mensagem? A primeira, arrependimento. Batismo em nome de Jesus. Batismo com o Espírito Santo. Cura divina. E o mais importante, o testemunho de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ele está ressuscitado e vivo através do seu corpo, que é a igreja. Como é que eu me associo, como é que eu me torno membro desse corpo? Eu não posso me juntar, eu tenho que nascer. E se eu nasci lá, ninguém vai me tirar de lá. Eu nasci lá por eleição, predestinação. Ninguém vai me expulsar de lá. Podem me expulsar de um grupo, de uma organização, ou de qualquer festa, qualquer coisa mundana. Mas do reino de Deus, nenhum eleito é expulso. Jesus disse: Pai, dos que tu me desses, nenhum eu perdi. E por último, posso eu entrar no céu sem fazer parte desse reino? Disse o profeta: impossível. Você tem que nascer nesse reino cheio do Espírito Santo, porque quando Jesus vier, ele apenas levantará, veja, os que morreram em Cristo e os que estão em Cristo, evidentemente, agora nesse momento. Então, vamos tomar uma pequena escritura que está em 1 Samuel 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Veja, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Uma coisa muito importante
quando você está nesse reino, quando você é cidadão desse reino, você sabe que nasceu de novo e você sabe que Deus fez do seu coração o trono dele. Porque você vê a mão de Deus em sua vida, você tem fome e sede do Evangelho, você sente Deus te liderando, você vê Deus se manifestando, operando suas obras, e isso é algo extraordinário. Então, nessa mensagem, este grande guerreiro Davi, quando Davi estava enfrentando Golias, ou quando ele estava sendo perseguido por Saul, ou por qualquer experiência que Davi tinha um absoluto dentro de sua alma, era algo muito importante. Quando ele foi ungido rei, acabamos de ler, o Espírito de Deus se apossou dele. Ele sabia que ele não era mais o mesmo menino. Algo tinha acontecido com ele. Ele havia sido ungido. Veja, ele tinha tido muitas experiências com Deus, lá nos campos solitários, quando apacentava o rebanho de Jessé. Ele compunha hinos, ele tinha longas orações, ele praticava pontaria com a sua funda. Mas um dia, quando um urso quis tomar uma de suas ovelhas, ele teve uma experiência real de que Deus era com ele. Humanamente é impossível um homem enfrentar um urso, mas ele foi e tirou o cordeirinho das garras do assassino. Depois Deus permitiu um leão. Veja, um homem lutando com um leão, Davi teve experiência de que Deus era com ele. É aí que o verdadeiro eleito se firma. O eleito sabe do que ele está falando, ele sabe quem ele é, e ele está posicionado corretamente dentro desse reino. Então diz o profeta, veja, 28, veja, a respeito de Davi, quando Golias desafiou o exército de Israel com respeito àquela peleja lá no vale. Veja, quando Davi escutou aquele desafio, diz o profeta, aquilo caiu no ouvido errado. O filisteu não conhecia Davi. Ele não sabia quem Davi era. Davi não tinha experiência eclesiástica, Davi não sabia usar uma armadura, não sabia usar um escudo, um capacete, nada daquilo que Saul lhe ofereceu. Mas ele tinha uma coisa, ele conhecia Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de sua eleição, sabia de sua unção e sabia de sua posição. Nada o amedrontou. É o que cada um de nós tem que saber nessa hora. Diz o profeta, parágrafo 28, mas ele sabia que ele era eleito de Deus. Eleito, Efésios, a verdadeira igreja se encaixa perfeitamente em Efésios. Veja, eleito de Deus e tinha unção sobre ele. Não foi ele que buscou ser rei, não, ele não se ungiu a si mesmo, ele não tomou sobre si essa honra. Samuel derramou azeite e eu imagino que correu por todo o seu cabelo. Se ele tinha barba, escorreu para a sua barba, foi pelo seu vestido e desceu até a ponta dos seus pés. Ele sabia da sua unção. Veja, ele tinha posto Deus à prova e sabia quem ele era. É esse o conhecimento da estatura de um varão perfeito que nós temos que ter. Não teologia, não conhecimento acadêmico, sistemático, tudo isso está bem, mas o que eu preciso saber é conhecer a Deus. Davi não conhecia da teologia de Saul, nem dos conhecimentos militares do seu exército, mas ele conhecia Deus. Ele já tinha provado Deus, com o urso e com o leão. Ele já tinha provado. E o que era agora esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele sabia quem ele era e ele sabia onde ele estava parado. Agora eu quero que vocês notem quão formoso é isso para vocês pessoas. Nós apressaremos agora, porque estou a uns 3 minutos passados do tempo. Notem, Davi foi chamado por eleição, ele foi eleito, chamado, ungido e posicionado. Ele foi escolhido e posicionado para ser rei. Veja, eleito por Deus, chamado da posição de pastorear ovelhas para ser um rei ungido e corretamente posicionado. Veja, olha Abraão, Isaac, Jacó, veja, José. Isaac, justificação, Jacó, graça, José, perfeição. Não havia nada contra José, correto? Aí estava você, chamado. Você é um Davi, chamado. Primeiramente, eleito por Deus. Nós vamos continuar. O que eu quero destacar é isso. Ele sabia quem ele era. Ele tinha um conhecimento. Ele já tinha provado Deus
e Deus já tinha lhe provado que ele era eleito e predestinado. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.